Hoje é quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. Um dia muito importante para a minha família. Minha querida esposa, Cláudia Camilo, completa mais um ano de vida. Meu amor, que Deus te abençoe grandemente e que, através do poder do Senhor Deus, você continue sendo uma bênção para a nossa família, uma bênção para a sociedade, uma bênção para a igreja. Que Deus te conceda muitos, mas muitos anos de vida na presença dEle e ao mesmo tempo continuando fazendo a sua família muito feliz. Que Deus te abençoe, viu? O nosso tema de estudo hoje vai ser o problema da idolatria. O estudo de hoje está baseado em Isaías capítulo 40, versos 19 e 20. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Quando nós olhamos para as sociedades antigas, principalmente as sociedades que são representadas pelos textos do Antigo Testamento, os vizinhos de Israel, as nações que são ali apresentadas, as grandes e as pequenas, todas elas, em maior ou menor grau, acabavam vivendo a ideia do politeísmo e da idolatria. A idolatria pressupõe que um determinado povo, uma determinada nação, crie um Deus, e esse Deus, que normalmente é criado à sua imagem e semelhança, ou a imagem e semelhança de alguém, ele vai fazer com que, de alguma maneira, aquele que o adora tenha a possibilidade de poder adquirir algumas coisas. Aquilo que era oferecido, via de regra, pelas principais divindades da antiguidade era a prosperidade material. Se você tinha um problema, precisava de dinheiro, de riquezas, você buscava essa mesma divindade, normalmente tudo regado a muito sacrifício, você conseguiria alcançar a prosperidade. E havia também uma segunda vertente, que era a vertente da fertilidade. Era o prazer e, ao mesmo tempo, a possibilidade de poder alcançar filhos e aumentar família. Enfim, os dois pilares eram o prazer e, ao mesmo tempo, a prosperidade. Hoje em dia nós encontramos, é claro, que versões novas da idolatria. Já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas Deus, ele foi tremendamente contra a idolatria desde o princípio. O nosso guia de estudos começa mencionando que a idolatria destrói um relacionamento íntimo e singular com Deus ao substituí-lo por uma coisa. Isso é mencionado de maneira muito clara em Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5, e ao mesmo tempo em Isaías capítulo 42, verso 8. Portanto, os profetas se referiram à idolatria como adultério espiritual. Jeremias capítulo 3, versos 6 a 9, Ezequiel capítulo 16, versos 15 a 19. É nessa perspectiva que o capítulo 41 de Jeremias, no versículo 29, vai falar um pouco sobre essa questão da idolatria. Olha o que o texto diz. Eis que de todos são nada, as suas obras são como coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição, vento e vácuo. De alguma maneira, o profeta Isaías, ele vai trabalhar a ideia de que o ídolo, ele é nada ou menos do que nada. Eu gostaria de poder ler o texto que serve como base para o nosso estudo hoje, que é Isaías capítulo 40, versos 19 e 20, onde Isaías vai mostrar aqui, de alguma maneira, o que está acontecendo ou quando uma pessoa decide adorar um ídolo. Ele fala sobre a loucura disso. Ele diz: o artífice funde a imagem e o ourives o cobre de ouro, e cadeias de prata forjadas para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Ele está falando aqui daquilo que é a loucura, de você poder lançar mão daquilo que é a adoração de imagens. Só te lembrando que ele estava falando para um povo que iria para o cativeiro da Babilônia em grande medida, porque haviam lançado mão dos rituais de idólatras dos povos antigos. Esses rituais normalmente eram envolvidos em muitos banquetes e, ao mesmo tempo, rituais que eram rituais de fertilidade, onde prostitutas e prostitutos cultuais, eles acabavam, dentro do contexto de rituais religiosos,
para que o adorador recebesse as bênçãos daquela divindade, eles acabavam participando de cultos onde orgias acabavam acontecendo. Tudo regado, portanto, a muita comida, muita bebida e muito prazer. Era, portanto, alguma coisa que chamava muito a atenção das pessoas naquela época. Israel foi tremendamente seduzido por isso. O nosso guia de estudos vai mencionar que os idólatras antigos acreditavam que adoravam poderosas divindades por meio de imagens ou símbolos dessas mesmas divindades. A adoração de um ídolo como representação de outro Deus é uma transgressão clara do primeiro mandamento. Não tem outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Mas se a intenção era que o ídolo representasse o Deus verdadeiro, como no caso do bezerro de ouro, de Êxodo 32, versos 4 e 5, o Senhor também rejeitava o ídolo como uma semelhança de si mesmo, pois ninguém pode retratá-lo. Deuteronômio capítulo 4, versos 15 a 19. E nada pode representar a sua glória, que é grande e é insuperável. Dessa forma, quando uma pessoa de alguma maneira lança a mão da idolatria, ela está quebrando os 2 primeiros mandamentos. Não tem outro Deus além de mim, e não faça representação de coisa alguma que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclines a elas e nem a elas sirvas, porque eu sou o Senhor. O Senhor Deus, ele não proveu nada, absolutamente nada, que pudesse de alguma maneira materializar a sua forma. O que sabemos é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, encontramos essa informação. Mas como ele é, quão grande é o nosso Deus, nós realmente não sabemos. O mais próximo de uma representação que nós encontramos no contexto do Antigo Testamento é o Shekinah, que era um brilho tremendo da presença do Senhor. Um brilho tão intenso que se o indivíduo entrasse na presença do Senhor, mesmo que fosse o sumo sacerdote, não estivesse preparado para isso, ele poderia ser fulminado pela presença do Senhor. Esse Deus que é grandioso, que é todo poderoso, ele não quis que de alguma maneira nós pegássemos aquilo que foi a revelação que ele fez de si mesmo e reduzíssemos a algo que pudesse ser a nossa imagem e semelhança. O que é mais interessante é que, de alguma maneira, e o autor da lição vai trabalhar exatamente essa mesma ideia, de que a idolatria continua sendo algo que seduz ainda hoje. Através das religiões de autoajuda, onde você vai encontrar 2 coisas muito, muito claras que as pessoas estão buscando. Estão buscando prosperidade, do mesmo jeito que procuravam no passado, e continuam buscando por prazer. O objetivo não é, hoje em dia mais, você estabelecer uma relação forte com o Senhor Deus, tentar compreender o que é que Ele espera de você, por que você foi criado, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Mas é conseguir tirar alguma coisa de Deus. É conseguir receber, entre aspas, uma bênção. Para quê? Para que você tenha uma família melhor, aonde? Aqui. Para que você tenha mais dinheiro, aonde? Aqui. Vai fazer o que com esse dinheiro? Gastar para que você tenha mais coisas, aonde? Aqui. Tudo gira em torno do aqui, do agora, dessa existência. Quando, na verdade, o próprio Cristo mencionou que nós não deveríamos acumular riquezas e nem deixar que o nosso coração se apegasse a elas aqui nesse mundo, aonde a traça e a ferrugem corroem, mas que as coisas importantes para nós deveriam estar aonde? No reino dos céus. Então, dessa maneira, hoje em dia, nós encontramos ainda muita gente que acaba vivendo a ideia da idolatria. Quando estabelece uma busca desenfreada, tanto pela prosperidade quanto também pelo prazer. O último parágrafo da nossa lição diz assim: pouco antes da volta do Senhor, tendo seu caminho sido preparado pela obra de uma mensagem de reconciliação final de Elias, Malaquias capítulo 4, a escolha será a mesma dos dias de Isaías. Adoraremos o Criador ou adoraremos outra coisa? Apocalipse capítulo 13 e capítulo 14 vai falar sobre isso. No fim, sempre adoramos algo. A grande pergunta é: quem estamos adorando hoje? Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que Ele nos ajude a estabelecermos uma adoração sólida a Deus. E construirmos uma religião que seja voltada para tentar buscar de Deus aquilo que é a revelação dEle, da vontade dEle para a nossa vida. E não apenas uma religião que tenta extorquir Deus, fazer com que Ele nos dê mais coisas para vermos o melhor aqui. É claro, tem alguma coisa errada a gente pedir que Deus nos dê alguma coisa para aqui? Não tem nada de errado. Desde que isso não seja algo que vai fazer com que você tenha ainda as suas raízes mais fincadas aqui nesse mundo. Vamos orar pedindo a Deus para que Ele nos ajude a termos os nossos pés na terra, mas nossos olhos no céu.
Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que a idolatria continua sendo um pecado pernicioso. Ajuda-nos a podermos viver uma adoração intensa do Senhor. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?